Para se definir um indicador, são necessárias algumas informações sobre tal indicador. Vamos apresentar aqui uma forma, né, que pode ser utilizada nesse desenvolvimento, uma tabela que pode ser gerada para apresentar os indicadores. Então, a relação dos indicadores com o meio ambiente é um item a ser definido, que vai incluir objetivo. Um objetivo determina o que vai ser avaliado. Ele pode estar associado a como é que está a organização, ações, análises, a alternativas organizacionais. Então, o que vai ser feito? Vai avaliar determinada coisa, analisar determinada coisa. Segundo item, a justificativa, que vai determinar, né, apresentar a importância de fazer. Por que eu estou fazendo isso? Então estou fazendo isso porque eu preciso para tomar decisão, porque senão eu posso levar uma multa, porque senão eu posso ter complicações, porque senão eu posso perder uma grande oportunidade. Então a justificativa visa mostrar o que está sendo feito, né? Vender determinada ideia também. Outra classificação em relação ao ambiente. Ele pode ser inline, ou seja, operacional, offline, ou seja, de uma função, de uma área, de um tático, ou online, que é o estratégico, o indicador de qualidade específico. O indicador, ele deve ter, então, um padrão, ou seja, uma meta, que é a referência desejada de se atingir com aquela atividade, com aquele indicador em si. Ele serve para que as pessoas entendam o que precisa ser feito e ver se estão atingindo isso. Diferentes fontes podem definir os padrões desejados. Podem ser padrões naturais de repetição, proximidades, determinadas metas, benchmarkings externos, ou seja, referências que podem ter números positivos, ou ainda benchmarks, referências dentro da própria organização. Um indicador deve ter uma estrutura composta por elemento. Esse elemento vai definir o contorno do indicador, vai caracterizar o ambiente onde ele está sendo avaliado, verificar as operações de produção, desempenho, mão de obra, questões específicas. O fator vai relacionar diferentes variáveis. Ele vai ver uma velocidade de produção por unidade de tempo. Ele vai ver a quantidade de rejeitos em determinada quantidade produzida. Então, ele vai relacionar variáveis. Por isso, ele vai representar um número. Deve-se colocar também uma medida. Se determinada velocidade está sendo medida por minuto, por hora, por dia. Se determinada quantidade de rejeitos está sendo avaliado por quantidade, ou por quantidade de defeitos perante os itens produzidos. Então é importante apresentar a medida utilizada para o indicador. São apresentados aqui alguns exemplos de indicadores. O primeiro exemplo, tá? Qual que é o objetivo de determinado indicador? Definir níveis de perda de processo, ou seja, ver o quanto está sendo perdido. Por que isso é importante? Para verificar a responsabilidade da gerência nas perdas. Nesse caso, não é simplesmente verificar as perdas. Mas para que eu estou verificando isso? Então, considerando que a gerência é responsável pelas perdas, né, então perceber o quanto está sendo perdido. Qual ambiente? Vai ser bastante operacional. Então, é inline. Qual padrão? Quanto que se quer de perda? 0. Tá. Outra relação dos indicadores. Eu posso estar verificando o tempo investido em procedimentos burocráticos, ou seja, quanto tempo uma pessoa gasta dentro da organização atuando em atividades burocráticas ao invés de estar produzindo algo que vai agregar valor. Por que isso é feito? Para reduzir a burocracia interna, mostrar o quanto de desperdício de tempo acontece dentro da organização.
Esse indicador, ele além de ser operacional, ele pode ser tático também, ele pode ser num nível funcional. Então, ele tem os dois tipos, os dois ambientes. E um exemplo, né, de um padrão a ser seguido aqui seria ter 3% do tempo útil da empresa apenas, né, em atividades burocráticas. Existem outros exemplos, né, apresentados em seguida, mas que simplesmente replicam, né, esses conceitos. Na estrutura dos indicadores, aquele indicador associado à perda de processo, quais são os elementos medidos? Os desperdícios, os erros, as falhas. Quais são os fatores? As mesmas coisas, os desperdícios, as falhas, os erros, só que aqui a gente já coloca por período. E na medida? Qual que é o nível, né? A medida de tempo que vai ser utilizada? Unidades por hora. Então aqui está bem claro, né, como vai ser apresentado esse resultado. Outro indicador que fala do excesso de burocracia, ele pode estar trabalhado, o elemento a ser trabalhado é o excesso de documentos. Qual que é o fator? O tempo gasto por pessoas, por documento por período, para ver se as pessoas ficam muito tempo em procedimentos burocráticos. Qual que é a medida? Percentual do tempo útil da pessoa por mês. Quanto tempo a pessoa gasta com essas atividades burocráticas? É isso.